aí, deixa eu abrir aqui. Ó, vamos ver, hein? Se tiver organizado, nós já vamos parabenizar os Ó, pessoal. Rações Pet. Que projeto é esse, Rações Pet? É o Papi. É o Ah, já Papi. começa Só que a pelo gente nome, tá começou com. errado. Não, o negócio vai ser mudar esse nome aí e perder tudo. Tô enchendo o Isso saco. aí A foi, culpa é do Não isso aí foi Gustavo. culpa Esse- minha. Exatamente, isso aí é culpa. Pessoal, todo projeto, né, tem um nome É interno. brincadeira. Pode ser, não tem problema, tá? Porque às vezes o nome não tá definido. Então isso não é problema, não. Esse projeto ele chegou para a gente sem nome definido e ele foi definido no meio do processo. Só falar um pouquinho da ferramenta mesmo, eu queria que vocês me auxiliassem até, né, se vocês quiserem falar, Gustavo, da parte de repositório, né, da parte um pouquinho mais técnica também, acho que vocês podem ficar à vontade para citar isso aí. Eu vou falar mais um pouquinho dessa parte de boards aqui mesmo, né? Então, quando a gente entra em um projeto, a gente tem aqui, deixa eu voltar, vamos fazer o processo inteiro. Quando a gente entra, né, no nosso link aqui do Visual Studio, a gente tem todos os projetos que a gente participa. Eu, como vocês podem ver, tenho todos, que é uma loucura. Então, eu vou usar o Rações Pet aqui como exemplo, porque eu acho que é algo que a gente já está seguindo mais nesse modelo, né? Então a gente tem um nome aqui, já uma descriçãozinha do projeto. É muito importante a gente documentar as coisas também. A gente está usando agora o Teams, né? A wiki do Teams para documentar as coisas. Eu acho isso muito importante. A gente aqui, antigamente, às vezes até algumas coisas eu deixo aqui também dentro do próprio Azure. Então, quando vocês estiverem trabalhando, antes de me perguntar qualquer coisa, verifica se aqui dentro, ó, dentro do projeto, né, no overview aqui na wiki, já não tem alguma documentação, porque geralmente vai ter. Então, a base do projeto, às vezes vocês ficaram com alguma dúvida, dá para bater o olho aqui e saber de alguma coisa. Então, a gente costuma colocar fluxo, né? Então, aqui a gente tem fluxo de aplicação, os links dos protótipos. Então, a gente sempre tenta deixar o mais organizado possível, utilizando a plataforma e tudo que ela tem para oferecer para a gente, né? Então, aqui dentro de boards, que é a parte que eu mais utilizo, a gente tem o backlog, que é exatamente aquilo que eu falei com vocês, e a partir de agora a gente vai tentar deixar o backlog mais estruturado possível. Esse backlog aqui desse projeto é um backlog que ele já está estruturado em algumas frentes, né? Então a gente dividiu ele aqui em algumas frentes, que seja aplicação geral, ele tem um site administrativo, um aplicativo para os pet shops, um aplicativo para o cliente. Então, de cara, eu já dividi ele assim. Não precisam se preocupar em abrir essa aba do backlog para ficar olhando toda hora, porque vocês vão ver ele quando a gente fizer a reunião de revisão e planejamento. Então, eu vou abrir com vocês, a gente vai olhar o projeto como um todo, para a gente priorizar e saber o que vai sair daqui para a gente jogar para dentro de uma sprint, né? Então, a organização aqui, a gente tem as histórias, né? Então, deixa eu abrir uma frente aqui. A gente tem as histórias aqui. A história, como eu disse, ela é contada de uma forma rápida, e aí isso pode mudar ou não por projeto. Esse aqui eu coloquei praticamente o usuário poderá realizar, o usuário deverá realizar alguma coisa nesse formato, mas para que a gente possa ter uma visão melhor. Quando a gente está montando essas histórias aqui, o que eu já estou fazendo para facilitar para vocês? Geralmente, dentro de cada história, vocês vão ter já o link do protótipo que te guia para essa história. Então, né, na hora de criar as tarefas, o que é legal? Além, né, obviamente, eu vou estar como suporte com vocês o tempo todo, é legal vocês abrirem o link do protótipo, dar uma navegada, entender o que é a funcionalidade, porque na hora de criar as tarefas, vocês têm que olhar para todos os lados, né? Então, tanto para a parte, vou precisar do que para fazer na API, eu vou precisar o que do front-end, eu vou precisar o que do back-end, para realizar essa história, né? Que é um pedacinho do projeto que existe um valor agregado. Então, a gente tem a história aqui, a gente sempre vai ter as histórias. A descrição sempre vai ter o link direcionando para o protótipo, que eu acho que ajuda muito. Então, o backlog, ele é o nosso guia, né? A nossa base para a gente saber o que a gente tem que fazer da vida. Então, quando a gente sentar para conversar e planejar a próxima sprint, eu vou virar para vocês, vou falar assim, galera, a prioridade é a gente fazer essas 5 primeiras histórias aqui. Ontem mesmo eu tive um papo com o Jonathan, a gente está tentando seguir esse padrão, né? Nós vamos ter que fazer essas 5 aqui, vai ser prioridade. Mas às vezes a gente não vai conseguir fazer as 5 histórias. Por quê? Porque a gente ainda não mapeou as tarefas necessárias para cada uma. Beleza? Então,
Por isso que a gente vai chegar naquele momento de estimativa. Então, eu vou chegar para vocês e vou falar assim, gente, a prioridade, baseado no que o cliente quer, é que a gente consiga entregar o valor X, Y e Z. E aí, a gente vai basear nessas 4 histórias aqui. Nesse momento que a gente estiver fazendo o planejamento, a gente vai pegar essas histórias e a gente vai passar para a sprint atual. Beleza? Dentro de cada sprint, o que a gente vai deixar nesse planejamento, né? A gente vai deixar as histórias que têm que ser desenvolvidas. E aí, quem vai criar as tarefas não sou eu e nem somente o Gustavo. Ela não pode ficar centralizada na gente. Por quê? Quem tem que fazer as tarefas é quem vai desenvolver, ou seja, o Gustavo vai auxiliar, mas o próprio desenvolvedor ele tem que ser capaz de enxergar o projeto. Então, quando eu falo com você aqui, por exemplo, o administrativo pode realizar a gestão dos usuários cliente Pet Shop. Aí, cara, você tem que pensar, nossa, o que eu vou precisar para fazer isso? Aí você abre a história, você olha o protótipo, segue os protótipos. Nossa, eu vou ter a tela tal, a tela Y, a tela Z. Em cada tela, o que eu vou precisar? Eu vou precisar ter um back-end assim, uma API assim assada. E aí vocês vão pensando. E esse trabalho de pensar nas tarefas eu acho tão maravilhoso, porque vocês vão ver que com o tempo, cara, vocês vão ficar super ágeis para fazer isso. É isso aí, eu queria só completar o que a Fernanda está falando, porque essa é uma parte fundamental e pode parecer meio estranho no início, falar assim, poxa, é o desenvolvedor que tem que fazer isso. Porque, na verdade, principalmente dependendo da tecnologia, às vezes a gente supondo que fosse um Flutter, alguma coisa que eu não domino muito, ou que a Fernanda não domina, ou, por exemplo, que for tiver a participação do Ivan, do Elias, etc. e tal, nesses processos, vocês vão, isso que a Fernanda está falando, vocês vão imaginar, poxa, não, Gustavo, tem mais uma tarefa aqui que você não está enxergando. Além disso, a gente tem que fazer X aqui, eu tenho que criar uma classe para isso por trás, para poder gerenciar isso. Eu tenho que fazer uma conexão, eu tenho que criar um outro endpoint, mais um endpoint aqui no back-end. Isso tudo vai virando horas também, né? Vai virando horas entregáveis e vai gerando tarefas dentro do projeto. Então, é necessário essa pode parecer estranho no início, mas é isso mesmo, a gente tem que seguir dessa maneira, tá? E aí também, só falar um pouquinho a respeito da escolha das tarefas, tá, galera? É uma coisa assim, uma comparação, né? Desenvolvimento de sistema ágil não é filme nem novela. O filme e a novela, galera, eles têm lá, né, primeiro ato, que aí vai apresentar os personagens, né, que tem aquela construção da trama. Depois lá na frente, né, lá no final do segundo ato, lá e no terceiro ato, é que você vai ter o ápice, né, que aí fica todo mundo lá de cabelo em pé, não no meu caso, mas quem tem cabelo vai ficar com cabelo em pé. Ó, viu o que aconteceu e tal. Aquela surpresona lá no final. A surpresona nossa tem que ser no início, tá, galera? O que eu estou dizendo com isso? O nosso olhar de desenvolvedor, e aí vai décadas de desenvolvimento, a gente começa por coisas, às vezes, que o usuário não percebe. Nós vamos desenhar o banco de dados, né? Vamos fazer aqui a parte do encanamento. Agora eu vou fazer o login. Gente, login todo sistema tem. Faz o login na mão, deixa o login funcionando automático e faz aquela tela que brilha o olho do seu usuário. Vai para a tela principal do sistema primeiro, para o cara ver o que ele... Primeiro, para ele já ter o look and feel ali, né? Que é aquele sentimento de olhar e falar assim, opa, é isso que eu quero ou não é isso que eu quero. E se você já surpreendeu o cara positivamente. Então, tentem fazer tarefas que são curtas, mas tem um alto valor agregado. Ou seja, eu vou construir um negócio aqui rápido para o cara, mas que vai brilhar o olho dele. Login não brilha o olho de ninguém, tá, gente? Só o nosso. Porque a gente vira e fala assim, opa, estou fazendo login. Para o cliente, ó, whatever, porque login todo sistema tem. Então, tentei pegar algumas tarefas menores, que caibam dentro daquela primeira sprint, mas coisas que já entreguem valor para o cara, coisas que ele já vai ver, já vai perceber e vai falar assim, que massa, que legal esse aplicativo que vocês estão fazendo. E aí, à medida que for desenvolvendo, falou, agora nós vamos fazer, já combina com o cara, beleza, você viu isso aqui, agora eu vou partir para o login, tá? Porque para chegar aqui eu preciso fazer um login para pegar alguns dados e tal, tudo mais. E o cara já vai ter mais confiança no você, porque ele já viu aquela parte que ele tanto gostaria ficando pronta. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí e acordar com o cliente o que a gente vai entregar para ele em cada sprint mesmo. Isso é legal que você citou, Montanha, né? Que é a questão de priorizar, principalmente no começo. Eu acho que esse olhar inicial, ele é
a chave do negócio, porque a primeira impressão é sempre a que fica, e é um fato. Então, se a gente começar já entregando, é legal, né? Porque quando a gente entrega uma tela, o cara já acha que tá pronto, e ele acha que tá maravilhoso. Se a gente entregar o core primeiro, é perfeito. Claro que a gente, né, tem que avaliar por uma parte técnica, o que faz sentido fazer em questão do, né, tudo é uma lógica, né? O que tem que vir antes para que eu possa ter alguma coisa. Mas, assim, eu achei legal a sua colocação. Vou só continuar um pouquinho aqui também a nível de plataforma, pode interromper a hora que vocês quiserem. Então, beleza. Aqui a gente tem as histórias, dentro a gente tem as tarefas, né? Esse aqui é um sprint que a gente está criando hoje, por isso que ele não tem muita coisa aqui, ó. Mas aí a questão dos status, tá, galera? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês fiquem ligados muito atentamente nisso aqui são os status, porque eu passo todos os dias, e sim, todos os dias eu olho e sei quando não está atualizado também, porque a gente precisa mapear isso aqui. Então, terminou uma tarefa, cara, muda o status, avisa a Aline, porque às vezes ela não está ali olhando para aquele projeto o tempo todo. Ó, tá pronta a tarefa tal, a gente tem número na tarefa, né? Então isso fica tão mais fácil também. Finalizei a tarefa tal, pode testar. Finalizei a outra, pode testar. Mas, mais uma vez, testem vocês, galera. Fez uma tarefa, testa, porque N vezes eu já tive o desprazer de, né, em algum momento auxiliar a Aline a testar e a galera falar que tá pronta. Eu abro o negócio do meu celular e a primeira coisa que eu vejo é que não tá funcionando. Então, assim, isso não pode acontecer porque é um erro, não, são coisas banais. Essas coisas assim, isso não pode acontecer mesmo. E a gente vai ficar um pouco mais em cima de verdade. Então, a questão da criação das tarefas, eu acho que todo mundo aqui já criou uma tarefa. Eu vou criar uma aqui só para a gente ter como referência, né? Então, eu tenho essa história aqui. Todas essas coisas aqui, ó, elas podem ser ordenadas. Então, se eu pego uma história e arrasto para cima, ou uma tarefa que já esteja aqui e mudo a posição dela, ó, ela troca. Então, a gente tem que deixar isso aqui o mais ordenado possível a nível de prioridade, tá? Então, sempre o primeiro o mais prioritário, para o último ser o menos prioritado. Por quê? Caso não dê tempo de fazer as últimas, tudo bem, porque a prioridade a gente já fez. Então, não é colocar aqui saltando de uma para outra. Eu vou fazer essa, depois eu vou fazer a última, vou fazer essa. Não. Já vamos deixar em ordem de prioridade, tanto as histórias quanto as tarefas aqui dentro. Então, vou criar uma tarefa aqui, Jonathan, depois você sai apagando minhas bobeiras. Eu vim aqui nesse maisinho aqui do lado, tá? Do lado da história. Eu tô dentro de sprint aqui, tô em boards, sprints, backlog. Eu, particularmente, gosto de criar tarefas por aqui, mas vocês também podem criar pela taskboard. Nós vamos ver todas as maneiras. Você pode vir por aqui nesse maisinho, que eu acho que é o mais simples, adicionar set task ou um bug. E aqui a gente tem título da tarefa. Logo abaixo, você pode colocar aqui o título, né? E aí, às vezes, se vocês ficarem em dúvida de nível de especificação, se isso é uma tarefa ou ela é duas tarefas, isso era para ser uma história ou uma tarefa. Isso a gente vai trabalhando com o tempo e até com a experiência também. Vocês podem pedir ajuda tanto para mim, para o Gustavo Montanha. Beleza? Então, vou colocar aqui o título da tarefa. Aqui embaixo, vocês já podem assinar a tarefa. Então, vocês podem pesquisar pelo nome de vocês. Não sei porque o meu está o primeiro, gente, acho que eu estou trabalhando demais. Ó, e aí vocês já podem deixar assinada. Uma coisa que a gente começou a utilizar, que eu acho legal, são essas tags. Porque aqui nas tags é legal a gente fazer alguns reconhecimentos. Se é uma tarefa de API, tá vendo? De site de fornecedor, se é do administrativo, lá, se é uma view, né? Eu acho legal, quanto mais a gente detalhar a tarefa, melhor. Porque a gente precisa que qualquer pessoa bata o olho e saiba o que essa tarefa está fazendo. O que é isso aqui que você está fazendo? Porque se eu bater a tarefa e tiver aqui gestão de funcionários. O que é isso? Gestão de funcionários? Está muito amplo, né? Não estou entendendo nada. Então, assim, tem que ser específico ao ponto de que qualquer um bata o olho e saiba o que está fazendo. Tem um campinho aqui abaixo que é de descrição, porque é muito importante vocês detalharem. E, assim, eu vejo que, obviamente, tem alguns momentos que a gente está numa correria muito louca e tem que criar as coisas rápido, que a gente acaba não colocando descrição. Mas o padrão, né, que a gente vai tentar adotar é sempre deixar uma descrição, mesmo que mínima, para que a gente entenda o que está acontecendo. Eu estou criando um endpoint tal para fazer e retornar isso.
Olha, gente, eu sei muito, tá? Isso é o mais primordial. A gente inicialmente vai usar as coisas mais básicas, depois a gente vai avançar para colocar tanto prioridade, né? Atividade aqui, eu acho que o Gustavo tá até usando, né, o Gustavo? Ô, Fernanda. Sim, vai lá, Oi. Montanha. Antes de mudar de campo, deixa eu só fazer uma observação na descrição aqui, Tá. tá, galera? Olha só, isso é uma coisa que eu aprendi muito na pesquisa científica, né, lá no mestrado, nas especializações, é que se você não sabe explicar o que você vai fazer, você não sabe o que você vai fazer. Então, o momento de você preencher a descrição, por mais que possa parecer uma perda de tempo, algo, né? Oh, está me atrasando. Gente, é o momento de você sintetizar o que você tem que fazer. Você poder saber se você entendeu aquilo que você está fazendo. Então, você precisa saber explicar o que é essa tarefa. Essa tarefa que, igual a Fernanda falou lá, é fazer, sei lá, deleção da gestão de pessoas. A deleção da gestão das pessoas irá solicitar um ID do usuário, da pessoa que eu quero deletar e vai no banco para poder fazer a exclusão assim, assim, assado. E por que isso é importante? Para saber se você entendeu aquilo ali. E para outra pessoa que conhece do escopo, no dia que ela entrar aqui e falar assim, olha lá, o Mota escreveu ali, acho que ele está fazendo bobagem, porque ele entendeu errado. A descrição ela serve para isso, tá, galera? Para a gente verbalizar o que é para fazer naquela tarefa. Então, tem que preencher. Não é perda de tempo. É para vocês verem se vocês entenderam e para as outras pessoas também verem se vocês entenderam aquilo ali que está na tarefa. Beleza? Não é um campo informativo bobo que está ali julgado, não. E até mesmo a mudança de colaborador. Às vezes eu estou fazendo uma tarefa, mas eu vou mudar de projeto, e aí a outra pessoa que pegar esse projeto, ela tem que saber o que é aquela tarefa. Ou eu vou ter que repassar tudo de novo, entendeu? Até no nosso caso, para a Aline, por exemplo, fazer um teste e ser mais assertivo também, ela vai bater o olho, ela vai ler, e ela entra na discussão ali depois, aí depois falar do campo discussion ali também, que é interessante. Sim. Isso, legal. O Mota tá perguntando se foi uma indireta, não foi não, Mota. Foi uma direta mesmo. Tô brincando. Que isso, mano? Todo mundo vendo, hein? Eu acho que outra pessoa levantou a mão aí, eu não sei quem foi. O Elias. Porque, na verdade, eu acho que vocês vão chegar lá ainda, mas eu fiquei na dúvida dessa descrição, por descrição do ticket lá embaixo. E o que significa esse tracking? E pensando, traduzindo assim direto, assim, rastreamento, desculpa a ignorância, viu, gente, mas eu realmente não sei o que é esse tracking, nem esse descrição, ticket aí. Nós vamos chegar lá nos outros campos, o Elias, mas se persistir a dúvida depois, você pode perguntar, tá? Não, fechou. Então a descrição mesmo que o programador for colocar vai ser em cima, nesse campo de cima, o de baixo lá, então não, vai ser outra coisa, então. Calma que nós vamos chegar lá, mas a descrição da tarefa é a descrição. Hoje a gente não está utilizando e eu estou colocando para a gente não adotar inicialmente todos os campos, porque assim, cara, cada passo de uma vez. Se a gente adotar o mínimo, depois a gente vai agregando, tá, Elias? Então, assim, esse tracking aqui, o ticket, a descrição do ticket, a gente não está usando no momento. E eu acho que é melhor a gente nem abordar, porque senão vai ficar informação demais. Tá, beleza. Tanto de coisa, né? Que a gente já passou. Depois eu explico a vocês, então, em outro fórum, o que é isso aí, tá? Mas vamos lá. Fechou. Beleza. Então, o que a gente está utilizando no começo? A gente vai colocar o título, vai assinar a tarefa, pode ou não colocar as tags, eu acho legal demais, quanto mais a gente conseguir, né, detalhar, porque quando a gente tem aquela visão de boardzinho, as tags, essas tags ficam ali do lado de fora. Eu aconselho a colocar. A gente bate o olho e já sabe o que é. Então, a descrição, que foi o que o Montanha falou aí, né? Essa questão de prioridade, por enquanto, a gente não está colocando, tá? Mas como que a gente vai tratar a prioridade inicialmente? Igual eu falei, colocar primeiro o que é prioridade. Nós vamos ordenar, vamos fazer por forma de ordenamento inicialmente, tá? Aqui tem uma questão que também é legal aí, Gustavo, se você quiser colocar, porque eu vejo que você aponta muito para isso aí, para as atividades. Porque essa é o tipo de atividade que a gente está desenvolvendo e a gente consegue enxergar depois, lá quando você está na tela anterior, né? Depois a gente vai chegar lá, que você consegue ver um esforço, né, que a gente tem durante o sprint, que você tem lá 80 horas disponíveis e você consegue ver quais dessas atividades estão levando quanto tempo, elas ficam divididas pela atividade.
Então, eu consigo ver quanto tempo de teste, quanto tempo que tem de requerimento, de levantamento da documentação, de desenvolvimento, ou de deployment, né? Quando vai fazer um deploy, por exemplo. Então, se a gente consegue enxergar tudo isso, tá? Quando coloca essa tarefa, é muito legal olhar, quando a gente olha, e aí na hora que a Fernanda chegar nesse ponto, eu vou mostrar onde é que ela divide. Aí, se vocês quiserem escolher uma categoria aí, tá, Fê? Uma atividade. Beleza, eu vou colocar aqui desenvolvimento. Eu estou desenvolvendo essa tarefa. Não coloquem assim, gente, pelo amor de Deus. A minha criatividade é muita. E aí, pessoal, a gente tem, né, esse campo aqui de esforço. Esses outros a gente também não vai entrar, tá? Pelo menos, por enquanto, eu enxergo, Gustavo, que seja essencial a gente colocar só atividade. Acho que aqui nem Sim. precisa, não. Não. Porque aqui vai ser sempre... o esforço, galera, esse é essencial. Coloquem, vai ser obrigatoriedade da gente colocar, independentemente de quem for a tarefa, tá? Então, a gente tem 3 campos aqui, que são os principais campos, né? A gente tem a estimativa original, que é aquele momento que a gente analisa a tarefa. E outra coisa, gente, não vamos colocar estimativa em cima de um pensamento do além. Bati aqui, tarefa... Não, isso aqui eu faço 3 horas. Tum, ok. Isso aqui eu faço em 2 horas. Tum. Não é assim, galera. Vamos olhar mesmo para a tarefa. Então, quando vocês colocarem na descrição, já vai montando a descrição, já pensando em quanto tempo que a gente vai demorar para fazer aquilo ali. Então, por quê? Porque a gente não pode ter estimativa muito fora da realidade. Eu estimei 4 horas, fiz em 30 horas. Né? Então, assim, a gente perde totalmente o rumo, a noção do time de projeto. Então, esse primeiro campo aqui seria a nossa estimativa original. Então, vamos supor que eu estimei aqui, foi 15, Jesus. 15 não pode, tá, gente? A tarefa tem que ter no máximo aqui 8 horas. Eu até colocaria 7, porque a gente tem a dele que geralmente gasta 1 hora. Então, ela vai passar de um dia. Então, vamos supor que essa tarefa aqui ela foi 5 horas. A gente tem o segundo campo, que é quantas horas está faltando para que eu faça da minha estimativa aqui, e o terceiro é quantas eu já completei. Então, vamos supor que eu comecei a tarefa, então vou vir aqui na tarefa, estimei 5 horas. Vou começar a desenvolver, já mudei o status. Então, eu vou ter que vir aqui no status. Tem várias formas de mudar o status também, depois vocês vão ver. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui que está errado, gente? Por que ele está me travando aqui, hein? Só clicar de novo. Porque é o seguinte, você só consegue mudar esse primeiro status depois que a tarefa for criada. Eu não criei a tarefa. Isso, ela não está salva. Ela não pode começar em outro estado. É até legal que você mostra ela primeiro lá no quadro, que aí depois a pessoa entra, né? Beleza. Então, vamos deixar ela nova aqui. Mas a ideia aqui é porque comecei a criar a tarefa, essa estimativa ela tem que reduzir, né? Então, já fiz 3 horas, então falta 2, beleza? Mas, às vezes, a gente estimou 5 também e fez em 3. Então, não falta mais nenhuma, beleza? E outra também é porque a gente pode ter estimado 5 e feito em 10. E aí também não falta nenhuma, né? Porque a gente já passou. Então, galera, é interessante deixar esse completed aqui. Por quê? Porque quando eu vou olhar, eu não fico olhando tarefa por tarefa. Eu vou lá na sprint, faço um filtro, que depois a gente vai mostrar para vocês que é legal, que tem como fazer vários filtros. Eu filtro por várias colunas de exibição. E as 2 colunas que eu coloco sempre uma do lado da outra é estimativa original e quanto tempo que a pessoa demorou para completar. Porque eu consigo ver o tanto que a gente está errando em estimativa e o atraso que a gente vai ter. Gustavo, quer falar? Quero sim. Esse é um campo importante também para quem está desenvolvendo, para que depois você consegue enxergar como é que você está estimando. E aí, num próximo momento, numa tarefa parecida, você já sabe que você não gasta 5 horas, você sabe que você gasta 10. Então é mais fácil, e não é só um controle, né, para cobrar e falar, pô, você é lento ou você é rápido, não, porque cada um tem uma característica, né? Eu levei muitos anos para entender isso, tá? Mas eu, com toda a minha ansiedade, eu custei entender que cada um desenvolve de um jeito. Não, mas é verdade. Então, cada um tem um tempo para poder desenvolver. Tem gente que é mais lento, mas o código é muito efetivo, tem pouco bug. Tem gente que é muito rápido, mas escreve errado, escreve português errado e tal. Não deixa de ser um bom desenvolvedor, mas tem que voltar mais para poder corrigir. Então, me parece ser mais rápido, mas são características de cada um também. Né? Tem gente que é mais organizado, tem gente que não, que é um pouco menos e tal, entrega.
mas todo mundo tem velocidades diferentes para situações diferentes. Às vezes é muito bom para poder fazer API, mas não é tão bom com front, uma tarefa de front, você vai levar mais tempo mesmo. Né? Então eu não consigo comparar, por exemplo, um desenvolvedor X com um desenvolvedor Y pelo tempo da mesma tarefa. Não dá para comparar dessa maneira, tem expertises diferentes. Mas é interessante para a gente ver se a gente está estimando corretamente. E isso aí depois, tá, gente? Nós vamos usar isso aí como uma base de dados para a gente também, porque, como a gente falou, a ideia é fazer a melhoria contínua. Então, a gente está com foco no processo, daqui a pouco nós vamos começar a investir no teste, depois nós vamos investir em estimativa, porque existem até algumas ferramentas legais, né, tipo Planning Poker e outras aí, para ajudar a gente nessa estimativa. Mas, nesse primeiro momento, é importante vocês fazerem esse preenchimento, colocarem isso lá, tentar ser o mais fiel possível para gerar uma base de dados legal para a gente. Reforço aí, tá, gente? Não é para a gente ficar medindo as pessoas. Ah, o fulano é mais rápido que o ciclano, que o beltrano, gente que tá demorando mais. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tem um xará do Jonathan aí, que é o outro Jonathan que trabalhou com a gente, que ele é um cara que o Gustavo quase morre do coração com ele, né? Porque eu passo mal com ele. Ele é aquele cara assim, ele é totalmente tranquilo, zen, e uma tarefa para ele, que às vezes a gente estima lá 1 hora, ele gasta 2, 3 horas e vai. Só que tem um detalhe, tá, galera? As tarefas do Jonathan raramente voltam. O cara não erra, não. Não, raramente dá um problema. Não volta. E ele gosta de Avril Lavigne. É isso aí. Então, gente, e escuta um rock pesado pra caramba, eu não sei como é que ele é muito ambíguo, bicho. Na empresa era a coisa mais impressionante, o cara com um rock and roll desses no talo, ele todos devagar, é incoerente, cara. E ao mesmo tempo escutando aquele rock and roll e a tarefa sai certo, falei, bicho, não pode. Isso é diversidade humana, galera. Então, assim, a gente não está aqui querendo medir e comparar as pessoas com a mesma régua. Vocês podem ficar tranquilos com isso. Mas a gente quer saber o seguinte, se a gente está errando muito ou pouco nas nossas estimativas, tá? Aí é comparando você com você mesmo. O que você pensou que ia gastar e o quanto que você gastou. E aí não é para punir também. É para a gente chegar e falar assim, por que nós estamos pensando que vamos gastar 1 hora e gastamos 10? E o inverso também é importante. Na época da Copa do Mundo, galera, espera que eu vou passar a palavra para você, tá, João? Só vou contar esse caso rapidinho aqui, para vocês entenderem o negócio. Na época da Copa do Mundo, eu recebi e-mail, né, WhatsApp e tal, as pessoas falando assim, não, porque lá no Japão, eles planejaram construir, eu não lembro se era uma rodovia, o que era, em 1 ano, e gastaram 6 meses. E o povo achando que isso é bom, sabe o que é isso? É incompetência. Se o cara planeja 6 meses, 1 ano e gasta 6 meses, ele é incompetente. Uma montanha, mas como assim? Sim. Por quê? Porque, gente, você achar que você vai gastar recursos por mais tempo, você está ferrando o seu planejamento inteiro, inclusive suas vendas. Porque você está planejando deixar a gente ociosa, horas sobrando, horas a mais. Então, fazer muito menos do que você estimou, ou muito mais do que você estimou, é ruim. A gente tem que ficar próximo à estimativa. Nem fazer com menos e nem fazer com mais. Eu fazia trekking, né, que é assim, enduro a pé, e a gente era punido também, tá? Se a gente chegasse antes do tempo planejado, a gente era punido. Porque o negócio chama trekking de regularidade. Então a estimativa ela tem que ser regular. Ela não tem que ser nem muito baixa e nem muito alta. Beleza? Pode ir lá, João. Eu só queria reforçar a atenção para todo mundo, né, para a gente preencher isso com cuidado. Tudo bem, a gente erra no início, é normal a gente estimar com, às vezes assim, até extrapolando um limitezinho de tolerância, assim, no tempo que a gente acha que vai gastar, de gastar um pouquinho menos, gastar um pouquinho mais é normal, só que é importante a gente não deixar não esquecer de documentar. A gente ter zelo com isso, porque é um relatório do que a gente faz dentro da empresa. Isso é um documento. Isso mostra a nossa vida, o que a gente faz com essas 8 horas de trabalho que a gente tem, de segunda a sexta na empresa, e em alguns casos até mais de 8 horas, porque às vezes acontece a gente precisar de fazer uma hora extra, tudo mais.
de acordo com a necessidade do projeto. Então, a gente, assim, tem que ter um carinho, tem que ter um cuidado com esse preenchimento das tasks, bonitinho, deixar sempre alimentado, não ter medo de perguntar se tem alguma dúvida, algum campo, tudo mais. Pergunta para a Fernanda, para o Montanha, para o Gustavo, para mim não, porque eu estou aprendendo também. Não, mas mesmo aprendendo, você então pode vou contribuir. ensinar Não. errado. Não, mas a gente tem que conversar, tem que perguntar uns para os outros, sim. Não tem essa não. Mesmo quem está aprendendo aí, tá todo mundo aprendendo aqui, todo mundo tem que participar e tem que perguntar. Exatamente. Pergunta pro João, gente. Exatamente. Ô, gente, mas não deixa de preencher isso, não. Trata com carinho essa parte do azul, do preenchimento das tarefas e tudo mais, porque isso, assim, ajuda demais a galera que está gerenciando a gente, que tem um trabalho pesado pra caramba, que é muita cabeça para pouca gente, gerenciando, é muita tarefa, muita coisa, e se falta um registro aqui, lá na frente fica um dente faltando na boca. Então, vamos tratar isso com carinho. É isso. Legal, João. Obrigado, João. Muito bom. Beleza. Eu vou mostrar na outra visão, né? Que eu acho que é a que os meninos mais gostam de boards. Mas antes, ô Gustavo, eu acho que é até legal, porque tem aqui, ó, do lado direito, né? Que a gente pode adicionar link. Inclusive, acredito com o Branch, né? E aí, se você quiser falar um pouquinho dessa parte de alinhamento de task com o Branch, porque eu sei que é uma tecla que a gente bate todos os dias, mas que a gente ainda continua errando. O related work aí, eu posso colocar tarefas que têm dependência uma da outra, né? São itens que eu preciso, ou que são dos meus pais, né? Ou que são filhos desse cara. Eu posso fazer essa hierarquia. Como a gente organiza por prioridade, a gente acaba não usando ele tanto. Mas você consegue ver, inclusive, isso aí é legal, não sei se você lembra, Fê, que a gente às vezes ficava assim, pô, eu não consigo ver a história achar que o pai, não consigo achar o pai dessa tarefa. Então, exatamente, nesse cara aí a gente consegue enxergar em qual história que a gente está. Criando a tarefa, você vê em qual história que você está. Isso é importante. E aí, eu acho que é mais fácil criar a branch depois, do outro lado, depois quando a gente vai chegar quando você tem a lista ou no task board. Aqui é legal, porque se a gente tiver branch, né, que é relacionada a essa tarefa, ela também já fica aqui, ó. Então você já sabe, abrir a tarefa, já sei a branch que tá. Então isso é legal. Isso aí vai ser muito legal na hora que a gente estiver desenvolvendo, só um minutinho. Jonathan, se você quiser contribuir enquanto isso aí, fica à vontade. Desculpa, beleza. gente. Foi mal. O Gustavo voltou. Vai lá, João. Continua vai lá, aí, pode ir. Não, eu só queria alertar o seguinte, quando vincula uma task aí nesse related work ou a uma branch, tanto aí quanto lá no final, quando a Fernanda for mostrar, o status da task ela já altera automaticamente de testing para closed. Então ela acaba que isso pode confundir para a Aline. Pode atrapalhar a Aline lá. Tá? Isso é uma tarefa que eu tenho interna de trocar isso, tá? Para toda vez que a gente finalizar a branch ali para testing e não para closed, que senão a gente tem que ter o trabalho de ir lá trocar isso na mão. Beleza. Não, tá? Só observação. Isso aí vai ser muito importante também quando a gente tiver com o processo do DevOps todo completo. Aí vai fazer uma diferença muito grande. Muito grande. Porque aí quando você pegar uma tarefa dessa e der como closed, ela vai ser buildada automaticamente, inclusive as branches que estão relacionadas a ela. Bacana. Entendeu? Por isso, quando você colocar uma branch aí, a gente vai se linkar ela aí, e eu posso escolher ela vai ser exibida para eu poder fazer a compilação dela. A compilação, deploy, o que tiver para fazer. Beleza. Legal, deixa eu salvar esse cara aqui para a gente ir para outra visão, que aí dá para ver outras coisas também. Então aqui, galera, é a visão de task board, que eu acho que é a que vocês mais gostam, né? Por ser um pouco mais desenhada. Deixa eu mudar a minha tarefa, porque senão o Jonathan vai me matar. Então aqui, ó, a gente consegue ver, inclusive, as
tags que a gente colocou, tá vendo? Por isso que eu acho importante ter tag, porque a visualização fica muito clara. Eu bato o olho no card, eu já sei quantas horas estão faltando, quem é o responsável, o título, né? O estado aqui e as tagzinhas, elas ficam aqui embaixo. Aqui só tem uma, mas se tivesse várias, ficaria aqui listando. Então, acho muito legal. Então, comecei a tarefa, posso simplesmente arrastar ela para ativa, né? E à medida que eu for fazendo, a gente volta para dentro dessa tarefa e vai mexendo nas horas. Então, não esqueça, começou a fazer, já pode ir atualizando. Obviamente, não precisa ficar abrindo a tarefa de 10 em 10 minutos para atualizar tempo, né, galera? Mas assim, tô trabalhando na tarefa, acabei de trabalhar nela, por hoje já deu, só fiz 3 horas, já não vou mexer com esse cara. Vem aqui e atualiza essa tarefa, beleza? Um detalhe legal, né, que a gente comentou, passei a tarefa para teste, a Aline vai olhar essa tarefa quando ela estiver em teste e ela mesma tem o poder de ou passar isso para closed ou ela volta para ativa a tarefa. Tem um porém aqui que é, se a tarefa for bug, a gente passa para resolved. E acho que é até uma regra aqui do Azure, quando a gente vai mudar de status, ele não deixa você passar para teste. Porque como é bug, você tem que resolver o bug. Beleza? E aí, toda vez que tiver ou resolved ou teste, essas tarefas são da Aline. Então, a Aline é quem tem o poder de ou voltar para ativa, e aí você vai bater o olho e falar, uai, que isso? Finalizei essa tarefa, ela voltou aqui para ativa. Pode ter certeza que se for uma tarefa que você já tinha passado para teste e ela voltou para ativa, quando você entrar dentro da tarefa, lá naquele campo de discussão, a Aline vai estar aqui comentando o que aconteceu e fazer um histórico do que houve. Recadinhos do coração. Esse que vocês gostam. E só interrompendo aí, Fernanda, respondendo a pergunta do Elias. Aí essa discussão é para isso, tá, Elias? É para me ser chata aí falando que não funcionou, tá? Galera, uma outra coisa que nós vamos fazer no futuro, né? É claro, eu estou explicando para vocês que a gente vai fazer melhorias aí como uma escadinha. A gente precisa melhorar uma coisa. Eu acho que o uso do Azure já é um passo muito grande que a gente deu, porque a gente não utilizava nenhum processo desse. Hoje, a gente, graças aos deuses e a Deus aí, né? Todos os nossos projetos estão dentro do Azure. Então, a gente já deu esse passo. Nós estamos usando o cara, estamos trabalhando com ele. O próximo passo aí que a gente vai dar é teste. E aí, lá para frente, nós vamos começar a integrar a ferramenta. Para vocês terem uma ideia, o Visual Studio e o Visual Studio Code, a gente consegue integrar até no nível de escrever coisas aqui na tarefa, tá? Eu posso chegar lá e falar assim, estou no meio da programação, vou entregar o Visual Studio Code consegue entregar para você. A gente não precisa ir lá para a linha de comando, eventualmente a gente entrega de dentro dele, e a gente pode escrever lá no Visual Studio. Por quê? Porque tá já sabendo o que está rolando, o que aconteceu e tal, já escreve a descrição e já integra por ali. O nosso objetivo futuro, que eu não sei quando que nós vamos chegar lá, minha esperança é que a gente chegue rápido, é que depois que a gente faça essa entrega aqui do código, que a gente consiga integrar com o processo do DevOps, que o próprio Azure consegue fazer isso. Então é como se você fizesse assim, ó, terminei aqui de programar, fiz meu teste aqui, vou rodar um teste automatizado, que é uma coisa que nós vamos colocar aqui. Depois do automatizado o teste, vou integrar com o DevOps e a Aline recebe a versão de teste lá para ela ver se está tudo polidinho. Então, eu quero inclusive acabar com esse negócio da gente mandar, né, no WhatsApp, não sei por onde, a versão para a Aline testar. Vai ser, fiz o deploy, testei, tem que estar lá. Tá? Então, é importante só citar isso, por quê? E aí vem o porquê que a gente escolheu o Azure. Porque ele permite que a gente faça isso tudo, tá? Todo esse processo aí integrado. Beleza? Show. Já tô aqui sonhando, gente, com tudo já aplicado. Já quero essa etapa aí também, Montanha. Tá indo bem, tá indo bem. Eu consegui fazer isso aí com o Firebase já. Já tem as linhas de comando e tal. Eu só tô agora entendendo como otimizar de acordo com cada task, cada branch e tal. E aí, como eu fico à toa, igual todo mundo aí da empresa, eu tô com o tempo sobrando. Aí eu Gustavo fica surfando, hein? Tempo inteiro. Aí não dá tempo, eu durmo muito.
Tá fechado, gente. Eu vou acelerar. Beleza. Aqui também a gente consegue ver um histórico, tá vendo? A gente tem todo o histórico do que aconteceu com a tarefa. Então é legal porque a gente pode saber, por exemplo, se é uma tarefa que voltou várias vezes. Porque se ela tiver ido de teste e voltado para ativa várias vezes, a gente sabe o tanto que essa tarefa voltou, Aonde você né? clicou, Fê? Que essa aí eu não tinha visto, não, você acredita? É mesmo? Ai, meu Juro Deus. por Peraí, ó. Deus. Vou voltar. Tô dentro da tarefa. Aqui a gente tem um reloginho, tá vendo? Com É o histórico. Tá. Eu vi uma vez na minha vida, depois não sabia mais onde é que tava. Então é no Não, é super reloginho. legal. Então aqui, ó, tem Legal, inclusive quem foi a última pessoa a atualizar. Então, olha lá, eu atualizei há legal 4 demais. minutos. E aí eu tenho os detalhes e eu tenho o histórico. Esse histórico é muito legal, tá vendo? Então ele fala aqui, ó, o que eu Que fiz, massa. que eu movi, o status, eu tenho tudo aqui, uma linha do tempo, ó. É muito legal, porque a gente consegue ver, né? Desenvolvedor tal abriu a tarefa, então ele tá mexendo. Depois ele foi para teste. A Aline jogou para ativo. Depois fulano jogou para teste de novo. Quando? Então tem as datas e é muito legal. E quando foi a última pessoa que mexeu também. Então tem tudo aqui, em formato de história, em formato de gráfico e ainda aqui, tipo, em tagzinhas. É muito legal. Legal mesmo. Bem legal mesmo. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer, gente. Por exemplo, bati o olho aqui na sprint, estou desenvolvendo. Quero ver só minhas tarefas? Eu consigo. Então, aqui, ó, né? Aqui tem a data da sprint, embaixo aqui, ó, eu consigo filtrar. Então, eu só quero ver as minhas tarefas, né? Coisas que são relacionadas a mim. Então, eu consigo filtrar. Ele pega e diminui todas as outras e deixa só a minha. Então, eu só tenho essa aqui. Título da tarefa, que foi a que eu criei agora. Beleza? Tem algumas outras coisas também que são legais. Tem alguns filtros que a gente pode fazer aqui, ó. Então, eu consigo filtrar. Pode falar, Gustavo. Foi mal, você já percebeu. Eu ia falar depois que você for ali naquele filtrozinho e mostrar o Work Details, que é Aham. uma parte bem legal. Beleza, beleza. Esse filtro aqui, ele é legal porque eu consigo filtrar pelo tipo, né? Então eu quero ver só os bugs, eu consigo ver. Aí, um toque aí pro Elias e pro Ivan também, porque, né, essa plataforma é o que a gente usa e às vezes informações que vocês precisam estão aqui, né? Então, às vezes a gente tem aqui, a gente pode filtrar tanto por bug, por task, eu só quero ver as histórias, quem está fazendo, então eu quero ver só as coisas que o Jonathan está fazendo. O status da tarefa. Então, eu quero ver ainda, gente, o que está ativo e o que está novo. Então, eu posso marcar mais de uma. Só quero ver o que está ativo e o que está novo. Porque eu sei o que falta. Beleza? Para a turma aí, para os desenvolvedores Show. também, por isso que é tão importante manter isso atualizado, porque a gente olha para aí. Porque muitas vezes o Exatamente. Elias, o Ivan, tal, o Montanha, o mesmo Romanelli, e aí, cara, aquela tarefa, vocês concluíram, não concluíram, tal, a gente bate o olho aí. Né? Por isso que isso aí é uma ferramenta para a gente tornar a coisa mais ágil mesmo. É isso. Exatamente. E outra coisa aí que é legal, galera, explorem a ferramenta. Trabalhe aí com a ferramenta aberta, vê o que está rolando, o que não está. Entra aí, tenta ver coisa nova, vê se tem coisa nova e fala com a gente, entendeu? Ó, que bacana, descobri isso, descobri aquilo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo outro. Ou seja, são coisas que vocês podem trazer para a gente também. Porque a gente não é dono aqui digamos assim, a gente não é dono aqui do processo, né? O processo é da empresa, de todo mundo, então vocês podem contribuir também. Pois é, cada dia mais eu descubro uma coisa nova da ferramenta. Então é super legal também vocês dando feedback. Fernanda, descobri um negócio, né? Legal, a gente troca uma ideia, vamos melhorar. Então aqui a gente consegue fazer vários filtros, igual o Gustavo falou, ele consegue filtrar a área aqui também. Aqui os parentes, né, que a gente brinca, porque tem pai e tem filho, então eu posso ver só um épico ou uma história. A gente consegue filtrar muita coisa aqui. O que o Gustavo falou, eu vou tirar aqui o meu nome, senão não vai aparecer muito direitinho, é que nesse ícone aqui, ó, de View Options, a gente consegue acompanhar o detalhamento de trabalho de vocês. O que é isso, né? Quantas horas a gente tem disponível? Quantas horas a gente já gastou, inclusive em cada pessoa do projeto? Como que a gente vê isso aqui? Quando a gente vai rodar uma sprint, eu acho que vocês já perceberam que a gente sempre coloca a capacidade de vocês. Ou seja, a gente desse sprint aqui, do dia 7 até o dia 18,
a gente tem uma capacidade, e aqui é nessa aba aqui, ó, depois de backlog, onde eu coloco a capacidade de trabalho de vocês por dia. Então, o Jonathan ele tem 8 horas disponíveis, a Alexa tem 3, a Fernanda não tem nenhuma nesse sprint. Por quê? Isso é por sprint, porque a gente nunca sabe, né? Se daqui 2 semanas eu vou ter que alocar alguém para outro projeto, a gente vai estar um pouco mais ocupado, vai entrar outras coisas. Então, a cada sprint a gente regula essa capacidade e acompanha o projeto por aqui. Então, quando a gente estiver fazendo, né, as tarefas, e é legal para vocês que vão fazer tarefa por tarefa, ou seja, criei uma tarefa, coloquei a hora. Criei outra tarefa, coloquei a hora. Vocês vão ver que a capacidade aqui de vocês, então, lembrando que eu vim aqui em View Options e cliquei em Work Details, porque isso é muito importante quando a gente estiver criando sprint, porque a gente sabe qual que é a nossa capacidade dentro do sprint, né? Então, se eu falei com vocês lá inicialmente que era prioridade a gente fazer aquelas 4 histórias, mas vocês foram lá e fizeram as tarefas das 2 primeiras e já lotou, ou seja, eu já peguei aqui, ó, não tenho mais horas, Fernanda. Ou seja, a gente só vai conseguir fazer as 2 histórias primeiras. Isso é muito importante. Gustavo, para falar. Se você quiser até falar um pouco mais aí, porque eu vou ter que ir no banheiro, tô aguentando não, gente. Então vai lá que eu vou falar aqui. Beleza. O que a Fernanda está colocando, essa parte é importante pra caramba, que é onde a gente começa a mover as tarefas para um lado para o outro. Porque eu vejo ali, se o Jonathan ali estourou, deu 68 horas, eu sei que eu tenho que mover no mínimo uma tarefa de 4 horas para o próximo sprint. Ou para qualquer outro sprint que o valha, né? Então passar para frente. A outra aí, o Work by Activity, né? Que é o que a gente estava falando lá. Tem uma tarefa de 3 horas, que se não me engano é da Fernanda ali, que está como Development. E tem as outras tarefas, não foi colocado qual atividade que você feita. Então tem 12 horas de tarefas que a gente não sabe se é teste, se é desenvolvimento, se é deploy. Então você não tem como rastrear a tarefa a partir dali. Então é importante pra caramba colocar ter essa visão, porque você também começa, o desenvolvedor, começa a ver se está atrasado ou não. Será que eu preciso dar mais força aqui? Se você já vê que vai atrasar, você já pode avisar, inclusive, gente, não vou atrasar, né? Porque às vezes também não tem milagre, você pode querer fazer o que quiser, que você não vai conseguir entregar, né? Acontece. Então essa visão ela é extremamente importante mesmo. Quer colocar alguma coisa aí, Montanha? Na realidade, uma coisa que eu queria falar, gente, assim, a gente uma das coisas que eu estou pensando muito aqui, eu fico pensando coisas para a gente executar lá na frente. O Azure mesmo é uma coisa que, para quem já me conhece, quem está na empresa há mais tempo, né, já me escutava falando disso antes da gente instituir o Azure. Hoje a gente instituiu. E uma coisa que eu estou pensando para o futuro é a gente pegar esses indicadores aí, e isso tem jeito de fazer, via código e tudo mais, até tem algumas ferramentas do próprio DevOps que faz isso, e é a gente construir painéis, mesmo online ou presencial, para a gente ver em tempo real como é que estão indo os projetos, tá? Até para outras pessoas. Lá o Romanelli e o William que vende, eles vão começar a ver como é que está a empresa, como é que está a fábrica, né? Como é que está o consumo de horas. O Elias e o Ivan, né, na parte de projeto aí, como é que a gente está. Então, sem eles precisarem o tempo inteiro ficar perguntando para a gente, para olhar. Agora, a cereja do bolo mesmo, galera, meu sonho, é quando a gente tiver um portal, né, feito aí, sei lá, em qual ferramenta que seja, mas que o cliente consiga entrar na área dele e o cliente olhar e falar assim, que legal, ó como é que está indo meu projeto. Então, falar assim, atrasou. E aí é uma discussão que a gente teve um dia, né? A Fernanda, o Gustavo viraram para mim e falaram assim, mas o cliente vai ver bug? Eu falei, tem que ver. O cliente tem que ver tudo que se passa no projeto dele, inclusive erro nosso. Porque isso é transparência, tá, gente? Porque a gente erra também. E é legal mostrar para ele o porquê que a gente errou. E ele virar e falar assim, então quer dizer que vocês não me entregaram porque vocês tiveram um problema aqui né, Vinícius, para citar aí um problema que a gente ficou durante um tempo. Vocês tiveram um problema aqui na localização do aplicativo em background? Sim, tivemos. O que é isso? Explica isso para o cliente. Explica a dificuldade que é. Mostra para ele. Ele pode não ser da área de TI, mas nós estamos fazendo para ele, tá, gente? Para ele. Você não precisa ser mecânico. Mas quando você vai numa oficina e o mecânico te explica, mesmo que você não entenda tudo ali, mas ele te explica o problema do seu carro, eu, na minha opinião, por exemplo,
eu fico extremamente satisfeito. Quando eu vou a um médico, o médico vira para mim e fala assim, ó, nós encontramos aqui um negócio aqui, ó, mas não preocupa não, porque esse negócio aqui é isso é aquilo, aquilo outro e tal, ou então pode ser grave, você tem que tomar remédio. A gente tem que discutir coisas boas e coisas ruins com o cliente, para ele entender também que coisas ruins acontecem no projeto. Ah, meu cliente vai me xingar. Ah, mas gente, galera, tem que ser transparente. Então, o meu sonho é que o cliente também tenha acesso a esse painel. É óbvio que não adianta ele ver esse monte de tarefinha, a gente precisa formatar isso aí de forma a ficar mais palatável para ele, né? Para ele bater o olho e entender melhor o que está se passando. Mas por isso, e por que eu estou dizendo isso? Da importância de vocês preencherem isso diariamente e preencher corretamente. Fechou uma tarefa? Fecha aqui. Preenche o número de horas gasto. Voltou para ativa? Volta aqui. Não deixa, não, ninguém está vendo, não. Depois eu faço. Aí passa o dia, né? A tarefa está lá incompleta e você está trabalhando um bug na tarefa. Não dá. Então isso aqui tem que refletir o seu dia a dia, tá, galera? Porque isso aqui vai ser muito importante, isso aqui é estratégico para a empresa. Olha lá, Fernanda. O Elias levantou a mão aí, Elias quer colocar alguma coisa? Desculpa, Elias. Ou você só vai me xingar mesmo que a gente tá atrasado? É porque agora a gente vai encerrar já aqui. Mas ele levantou a mão, não sei se ele quer colocar alguma coisa. Não, é isso mesmo, é da reunião de lá. Eu tinha deixado a mão levantar, tinha esquecido aqui, foi mal. Não tem problema não. Mas o que eu queria passar com vocês era mais essas partes mais básicas mesmo. Eu sei que tem um mundo de coisas para a gente descobrir dentro da plataforma, um tanto de coisa para a gente aprender e aperfeiçoar sobre a metodologia também, coisas que a gente vai criar aí ao longo do caminho. Eu quis puxar muito mais esse lado, né, do desenvolvimento, mas igual o Monteiro falou, a gente vai atuar na área de teste, a gente vai atuar na área comercial, a gente vai pegar melhorias de processo em todas as áreas. Até na área de prototipação mesmo, a gente até deu um start lá. Mas então, assim, o básico é isso, galera. Então, assim, vamos tentar fazer o básico para que a gente possa incrementar. Porque se a gente não tiver uma base bem feita, não adianta, né, a gente trazer aqui um caminhão de mudanças para vocês. Parabéns, Suê. Show de bola. Galera, a gente já chegou no nosso horário aí, né? Bom, a primeira coisa é elogiar bastante esse trabalho aí que a Fernanda fez, essa apresentação, ficou muito legal. Ao Gustavo também, né, pela organização aí do DevOps também junto com a gente, a todo mundo que está contribuindo. Eu fico extremamente feliz aí porque estou vendo a nossa empresa melhorando a passos largos, nós estamos recebendo gente. Vocês sabem aí que não é fácil, a gente aposta em perfil de gente que está entrando no mercado de trabalho. Então, assim, a gente sabe que tem hora que vocês vão ter que parar para aprender coisas, e às vezes até o básico mesmo. E a gente fica muito orgulhoso quando a gente vê que vocês evoluem, que vocês conseguem ir melhorando aí, né, dentro e fora como profissionais também. Isso nos deixa muito felizes. E eu gostaria de falar também que a gente vai fazer outros treinamentos, outras capacitações. Daqui a pouco nós vamos fazer uma de teste. Espero eu que... Galera, já vou antecipar para vocês, tá? Vai ser determinação. Daqui a pouco todos os projetos vão ter que sair com TDD. Todos. Então já vão estudando ferramenta aí de TDD para Flutter, para React, para Angular. Todos esses têm TDD. C Sharp, todos têm. Né? O Java não tem porque, né? Se você colocar TDD nele, nasce 2 buracos negros. Tô brincando, galera. Mentira, tem sim. Gente, obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. Vamos junto. Eu tenho que sair porque o trabalho me chama, né? Beijo, gente. Bom dia para todos. Só para finalizar, alguém quer falar alguma coisa rapidinho aí? Eu só quero comentar. Foi mal. Fala aí. Parabenizar a Fernanda pelo treinamento, pelo teste. Acho que é importante a organização e um projeto organizado, ele flui. E uma coisa que eu tenho, né, eu nunca participei disso, de apresentação com o cliente, e eu tenho gostado, porque você vê a expectativa do cara. Lógico, às vezes eu dou umas manotas aí, que a boca é grande demais, né? A boca é aquele cara que tudo em silêncio eu tenho que falar uma coisa para estragar o momento. Mas é importante a gente ver o sonho do cara e a alegria do cara em ver que está acontecendo o sonho dele. Igual no Bon Voyage, né? Igual Montanha diz. Desculpa, até falei o projeto.
o cara investiu a grana dele. E é prazeroso você ver que o cara está curtindo o que está fazendo, e durante a apresentação, o cara pontua. Pô, gente, isso aqui tá errado, tá certo, é isso mesmo. E o ponto de observação tá no final chegar do jeito que ele imaginou, e não ficar aquela coisa velada. Acho que a coisa velada não é legal. O importante é o que a gente faz aqui, o que eu tô aprendendo, dá umas manotas, a gente demora um pouco para aprender, mas flui. Acho que esse é o caminho. Acho que organização, desde o início ao fim do projeto, entre nós, a comunicação é o mais importante de tudo. Então, parabéns aí, galera. Muito legal. Obrigado, Vinícius. Obrigada. Show Fala, de bola. João. Só queria agradecer, que esse treinamento foi show de bola, ficou excelente. A gente tendo essas informações e tudo mais, isso unifica a equipe, a gente unifica os processos, unifica as entregas, tudo mais. E eu gostaria de saber se eu estou convidado para comer o bolo também, né? Que eu vi um parabéns ali agora há pouco, né? Tá quase na hora do almoço, Faz comer bolo, sentido, hein, tomar João? refri. Faz sentido. Ô, João, vamos ver se pode, tá? Eu te aviso, Marlon. Muito bom. Ô, galera, então é isso, obrigado. Em breve nós vamos fazer outras apresentações. Se alguém quiser também se dispor a criar alguma apresentação, uma reunião técnica, um momento desse, não é fácil a gente parar todo mundo, mas eu acho que é necessário. A gente vai começar a fazer mais esses momentos aí, beleza? Isso aí, galera. Obrigado, abraço a todos. Tá lá na Twitch também. Vou mandar o link para vocês aí depois. Beleza? É bom pra ver. Perfeito, bom dia, Vai ficar gente. salvo lá na Twitch. Eu gravei também aqui, vou ver se eu subo pro YouTube. Falou, também. galera. Tchau, tchau. Abraço para vocês, gente. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Falou.